Meus irmãos, nesta manhã eu quero dar continuidade àquilo que falei sobre a semana passada, que foi sobre a família, correto? Sobre a família. Todos nós temos famílias, todos nós aqui temos famílias, certo? E a semana passada falei sobre famílias saudáveis e famílias disfuncionais. Que bom quando nós temos uma família saudável. E é muito, como é que eu vou dizer, perturbador quando temos uma família disfuncional. Uma família que, na realidade, é família, mas que não é uma família saudável. Ou seja, toda a relação no âmbito do contexto familiar, ela tem problemas gravíssimos na sua funcionalidade. Então eu quero falar-vos, nesta manhã, sobre algo que é importante com as nossas famílias, que tem a ver com sermos saudáveis no nosso casamento, correto? Meus irmãos, todos nós, não é? E o título desta mensagem é do casamento ideal para o casamento real. Leiam lá comigo, do casamento ideal para o casamento real. A minha experiência pastoral, não é? E já vou falar muito ou pouco, ou muito relativamente a esta temática que é o casamento, dentro da abordagem do ponto de vista da minha experiência enquanto homem casado e também da minha experiência no âmbito pastoral. Em primeiro lugar, deixe-me dizer o seguinte... também não há casamentos perfeitos. Há aqui alguém que tenha um casamento perfeito? Levanta o braço, faz favor. Senão eu tinha que expulsar já um demónio. Não há casamentos perfeitos, não é? Há casamentos, alguns, olha, muito bons. Sim, senhora, ótimo. Casamentos, 5 estrelas, correto? Há casamentos assim, e há maus casamentos. Correto? E há maus casamentos. Muitas vezes, ao lidarmos com os casamentos, incluindo eu, não é? Incluindo eu, ao lidar com o meu casamento, e já tenho 37 anos, vou fazer 38 anos de casado, mais 2 de namoro. Quando partimos para um casamento, nós idealizamos o nosso casamento, até os homens. Geralmente as mulheres são mais idealistas com os seus casamentos, não é? Elas imaginam no seu casamento, logo no dia do casamento, o vestido de noiva, não é? Elas imaginam como quer. Eu lembro, eu tive uma aluna que antes de se casar, ela estava noiva e ela disse-me, Pastor Carlos, sabe, eu quando me casar, eu quero surgir num cavalo branco. Espera. Quero surgir num cavalo, eu quero aparecer no dia do casamento num cavalo branco, montada num cavalo branco. Idealizou o casamento assim e convidou-me para eu estar no casamento e pregar. Irmãos, não é que ela surge no cavalo branco? Não, estão a ver? Surge andar a cavalo. Sim, senhor, pá. E eu nem burro andei, pá. Andar a cavalo. Se vinha ela no cavalinho branco. Tchau, e o cavalo, tchau, a trote, tchau, tchau. Eu digo, sim, eu nunca tinha visto um casamento. Já vi casamentos de pessoas que vêm no carro, uns mais bonitos, outros mais luxuosos, outros por aqui, para lá. Mas de cavalo, nunca tinha visto. E eu, sim, senhor. Ótimo. Todos nós idealizamos, não é? Quando a minha relação pastoral, quando falo com pessoas que vão casar, e às vezes nós percebemos que aquilo não é bem, aquilo não tem tudo para dar errado, porque nós percebemos, já temos muitos anos de experiência nisto, tem tudo para dar errado, não é? E nós começamos a apontar as pequenas coisas daqui, pequenas coisas
detalhes, que às vezes, sendo detalhes, sendo pequenas coisas, mas que na relação elas vão crescer, elas vão aumentar, elas vão amontoar-se e vai dar um grande problema. E então, geralmente as pessoas dizem, não, mas pastor, isso depois com o casamento, isso ultrapassa-se. Isso depois supera-se, etc. Então, todas as pessoas têm uma imagem do seu casamento que é melhor. Ninguém que se casa a pensar no pior. Pois não? Deixa-me pôr assim. Há aqui pessoas que já vão num segundo casamento. E estou certo que quando tiveram o primeiro casamento, nenhum de vocês pensou ter um segundo. Pois não? Claro. Mas hoje estão no segundo casamento. E há pessoas que até nem entraram em nenhum casamento mais. Eu conheço pessoas que já me disseram assim, pastor, casar, nunca mais. E outros casaram. Então, por isso o título do casamento ideal para o casamento real. Num casamento, eu vou partilhar um pouco daquilo que tenho aqui a minha mulher, está aqui mesmo à frente de mim. Aquilo que nós, em 37, 38 anos, vamos fazer agora em maio, 38 anos de casado, mais 2 de casamento, 39, 40. Boa. 32 de namoro. Pois, exato. 40 que estamos... O que eu quero dizer é que nos vemos um ao outro. Eu quero falar sobre isto, partilhar algumas coisas que têm a ver comigo e que têm a ver com todos os outros. O meu casamento não é um casamento perfeito, correto? Deixe-me já dizer isto. E hoje tenho toda a autoridade para vos dizer isto. Eu já passei por crises difíceis no meu casamento. Crises. Ambos amávamos o Senhor e amamos o Senhor, mas já passámos por crises. Mas crises. Um dia encontrei uma senhora aqui, veio pedir orações, e eu, quando estava a falar com ela, disse-me, pastor, eu quero que ore pelo meu casamento, o meu casamento está em crise. E eu perguntei, então, e há quantos anos é que a irmã está casada? Eu estou casada há 25 anos. Estou há 25 anos, gostaria que orasse pelo meu casamento. E disse, mas já tem tido algumas crises? Não é a primeira. Ei, que bênção, irmã, graças a Deus. Fantástico. Vamos dar graças a Deus, porque é a primeira crise que vai ter. Olha, eu já tive várias. Certo? Eu já tive várias. Bênção. Irmãos, nós temos dificuldade em perceber que as crises, normal, fazem parte das relações. Às vezes nós temos crises connosco próprios. Vocês sabem que nós às vezes temos crises connosco próprios? Nós às vezes temos crises existenciais connosco próprios. Às vezes há percursos na vida que estamos mal connosco próprios. E ao estarmos mal connosco próprios, às vezes ficamos mal com os outros. Sabiam isso? Olha, muitas das relações, às vezes turbulentas, têm a ver com o próprio, não com o outro. Não é? Tem a ver com o próprio. E às vezes quando estamos mal connosco próprios, às vezes tudo ao nosso redor vai sofrer por isso. Então, eu quero partilhar com os irmãos algo sobre o casamento, baseado na experiência, não é, que tenho e daquilo que eu constato na minha relação pastoral com as pessoas, daquilo que é a vida, daquilo que eu conheço de muitas pessoas. Eu já fui professor de educação física, dei aulas, conversei com muitos colegas em crise de casamento, crise de relação, etc, etc. Então, é para vocês que eu quero falar nesta manhã. Em primeiro lugar, num casamento, eu e a minha mulher, nós, neste tempo, houve coisas que nós fizemos e nunca deveríamos ter feito. Houve coisas que não fizemos e deveríamos ter feito. E houve coisas que fizemos e fizemos bem. Fizemos 2 filhos, muito bem, maravilha. Soube bem fazê-los. E não vieram mais porque ela não deixou. Certo? Fizemos muitas coisas boas.
O meu casamento, o nosso casamento, nunca foi, nem nunca será um romance. Casamento não é um romance. Eu repito, casamento não é um romance. O nosso casamento, meu e dela, nunca foi um casamento de Hollywood. Vocês já viram aqueles casamentos de Hollywood? Já? Que aquilo termina tudo, paz, beijo. E vão para ali fora. Felizes para sempre. Felizes para sempre. Aleluia. Não, Hollywood é que nunca. Casam no mês e descasam no mês a seguir. Não existe. Não. O nosso casamento, meu e da Nana, tem sido uma mensagem na nossa vida prática, de graça, de perdão e de reconciliação permanente. Eu repito, graça, só pela graça estamos juntos, de perdão e de reconciliação constante. Aliás, os 3 ingredientes, os 3 valores máximos do Evangelho estão presentes na nossa vida, no meio das crises. Graça, diga lá comigo, graça, perdão e reconciliação. Ai de nós se não fosse graça, perdão e reconciliação. Na nossa vida conjugal, a graça, o perdão e a reconciliação estão sempre presentes. Se não estivessem, seríamos como todos muitos outros que por aí existem. Porque não dão oportunidade nem à graça, nem ao perdão, nem à reconciliação. Sempre. Um dia, eu fui convidado por um pastor de uma igreja batista que está muito na moda, que é o pastor Tiago Cavaco. Vocês conhecem aí é muito mediático, é um pastor mediático que fala muito sobre casamento, etc. Ele convidou-me, a mim, a mais 3 pastores, para irmos à sua igreja. Era um fórum que ele estava a fazer e a igreja estava cheia, a igreja batista da Lapa, que ele pastoreia, estava cheia. E estava um pastor batista ao meu lado, estava eu, estava o pastor Nuno Ornelas e estava o pastor Mário Rui. Éramos os 4. E ele, Tiago Cavaco, era o moderador. E no meio de muitas perguntas, ou seja, porque uns eram batistas, outros eram carismáticos, pentecostais, sobre várias coisas do ministério, da nossa relação com as pessoas, várias perguntas que foram feitas, surgiu uma inevitável que era assim: qual é a relação do teu casamento no ministério? Como é o teu ministério em como é que isso se reflete no teu casamento no ministério? E o que estava ao meu lado, que era um pastor batista, foi o primeiro a responder e disse assim: o meu casamento é um santuário. E eu que estava logo a seguir, eu sabia que a pergunta era a mesma, e eu disse: bem, o meu agora só pode ser o Templo de Salomão. Certo? Se o outro era um santuário, o meu só pode ser o Templo de Salomão. Eu não tenho escolha. Certo? Vocês perceberam? Eu fiquei entre a espada e a parede. Eu pensei assim: bem, a partir de agora, não é? Só o Templo de Salomão me cabe. Eu depois não sei o que é que vai acontecer com os outros, mas só podia ser o Templo de Salomão. E eu fiquei muito atrapalhado, porque se o dele era um santuário e era um rapaz novo, o que seria o meu? Eu desembaracei-me e disse assim: olha, não, o meu não é nenhum santuário. É um casamento que de santuário não tem nada, é um casamento normal. E a brincar com alguma ironia, né? Porque depois de ouvirem que o casamento do outro era um santuário, ficou toda a gente em expectativa, ainda por cima eu era o mais velho, a ver que aqui ia surgir da minha boca, não é? Disse assim: pá, deixa cá ver aqui que este camarada, eu era o mais velho de todos, o mais experiente, o que já tinha mais anos de casado, já com filhos casados, com o meu filho casado, a Ruth não era. Pensou: tudo bem, deixa-me lá ver o que é que vai sair aqui deste camarada. E eu brinquei e disse assim: olha, o meu é um casamento normal. É um casamento absolutamente normal. Estou casado, naquela altura, isto foi há 3 anos,
Eu, com 37 anos de casamento, foi há 3 anos, estou casado há 34 anos, e durante 34 anos, mais 2 namoros, os 2 é sempre fixo. Né? Só concordei 2 vezes com a minha mulher. Ficou tudo. Só concordou 2 vezes com a mulher. Só concordei com a minha mulher. A primeira vez que concordámos foi que nos devíamos casar. E a segunda vez que concordámos foi uma semana depois, que nunca nos deveríamos ter casado. Concordámos. Porque ao fim de uma semana percebemos que as diferenças entre nós eram tantas, não é assim, que tínhamos cometido um erro. Claro que não, já concordei muitas vezes. Mas a maior parte das vezes não... Epá, as coisas que gostamos não têm nada a ver uma com a outra. Olha, há dias fomos à pastelaria. Fomos a uma pastelaria, fomos tomar um pequeno almoço os 2. E a senhora, então o que é que desejam? Diz ela assim, quero um galão claro, não foi? E eu, quero um galão escuro. Era um croissant, não era? Quero um croissant com pouca manteiga. Não foi que tu disseste, com fiambre, pouca manteiga. Eu quero um croissant com manteiga. Quando chega. Certo? Ou seja, dificilmente acertamos nas coisas. Programas da televisão. Por exemplo, os programas da televisão. A minha mulher gosta. Os programas da televisão, preferencialmente, são aqueles programas estrangeiros, que é aquelas pessoas muito gordas. TLC, ela gosta, ela delira ver aquilo, vê aquilo tudo, pá. E aqueles programas depois onde aparecem os médicos a abrir barrigas. E aqueles que têm 2 cabeças, e não sei o quê. Ela gosta de ver aquilo. E gosta de ver o Correio da Manhã, as disputas do calado com os outros todos, embrulha-se naquilo tudo, ela gosta de ver. Eu detesto. Mas ela gosta. Irmãos, mas olha, sabem porquê que vocês sabem, graças a Deus, que eu posso falar do casamento, que eu sou um pastor. Porque se tivesse aqui um padre, não podia. Correto? Eu posso falar de casamento porque sou um pastor. É a vantagem. Se tivesse aqui um padre, o homem não podia contar estas coisas. Ele não podia dizer assim, a minha mulher gosta disto, a minha mulher gosta daquilo, o nosso casamento dura não sei o quê. Ele não podia, pô, não. É que eu sou pastor. Eu posso, sou casado. E ainda bem que eu sou um pastor e que não sou um padre. Que eu assim posso falar da minha experiência do casamento e posso falar, porque tenho autoridade para falar a vocês sobre casamento, a respeito da minha mulher, mas o padre não pode falar do casamento, pelo menos do dele. Dos outros, se calhar, pode. Mas do dele, não pode. A não ser que o homem lá tenha um arranjinho qualquer por ali fora, que há muitos, não é? Muitas vezes, nós, casados, cometemos alguns erros que nos levam a algumas dores conjugais. Eu vou repetir. Nós, casados, cometemos alguns erros que nos levam, ou que nos levaram, a muitas dores conjugais. Sempre que uma relação conjugal tem dores, tem os seus processos, tem as suas dores. Primeira coisa que eu aprendi e que me trouxe dores a mim é criar expectativas a respeito do outro. Criar expectativas a respeito da outra pessoa. Ou seja, eu levei para o meu casamento, eu estou a falar agora de mim. Se a minha mulher quiser depois falar dela, pode vir aqui, filha, tem espaço de antena hoje. Está bem? Para além das nossas malas de roupa e utensílios, que nós consideramos indispensáveis, as nossas histórias de vida, que são feitas de muitos acontecimentos. Nós levamos isso. Todos nós, quando casamos, levamos
na nossa bagagem utensílios. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu quero... Faz favor, Nana, passa-me aí a minha carteira. Faz favor, esta carteira. Eu vou dar aqui um exemplo. Passa aqui, filha. Muito obrigado. Vocês estão a ver como ela é obediente? 39. Estão a ver? A ver? É assim ou não é? Ela não costuma obedecer, mas pronto. Vê, vamos lá ver. Olha, irmãos, eu tenho esta bolsa. Isto é uma bolsa autêntica, parece a bolsa de uma mulher. Esta bolsa é uma das coisas que me caracteriza como pessoa. E já vos vou explicar porquê. Eu não consigo ir para lado nenhum sem esta bolsa. Não é a bolsa em si, é o que está na bolsa. Caracteriza-me. Eu não consigo. Se eu for para algum lado sem isto, eu vou me sentir inseguro. Tenho aqui um fecho, aqui não tem nada. Mas estes utensílios que eu vou tirar aqui agora são utensílios que fazem parte de mim e que me definem como pessoa. Primeiro, lenços de papel. Eu não vou para lado nenhum sem lenços de papel. Eu durmo, a minha mesinha de cabeceira tem lenços de papel. Eu, quando vou ao hipermercado, eu compro 2, 3, 4 caixas de lenços de papel. O meu carro, quem sabe, tem uma caixa de lenços de papel no tablier. É verdade ou não é? Lenços de papel. Aquilo às vezes cai, a minha mulher chateia-se comigo, aquilo para ali fora. Mas usa. Certo? Mas usa, não é? Quer dizer, chateia-se, mas dá jeito de vez em quando. Aquelas coisas, não é? Pronto. Como um homem que usa iPad e iPhone, eu não vou para lado nenhum sem os carregadores. Isto é um power bank. Certo? Isto é um power bank. Não vou para lado nenhum sem o power bank. Nunca. Impossível. Outra coisa. Eu não vou para lado nenhum sem papel higiênico. Do Lidl e de outros, né? É impossível. Olha, eu não vou para lado nenhum sem isto. Que, irmãos, nas casas de banho público, às vezes, não há. E um tipo limpa-se aonde? Só se abrir a porta e dizer, alguém tem um bocadinho de jornal. Nunca me apanha desprevenido. Ando sempre com uma bolsinha, com a caneta e com uma lapiseira. Os óculos escuros. Qualquer sítio. Vamos ver. Maravilha! Foi lá para baixo. Malta jovem, depois do final alguém apanha. Não, no final, ok, obrigado. Isto só vai a metade. Fio dentário. Atenção, não é dental. Que esse eu não uso. É fio dentário. Não vão lá para fora dizer o pastor Carlitos usa fio dental. Não. Sim, temos crises, mas não é por causa do fio dental. Modo algum é. Temos fio dentário. Sabe, a gente come, não é? Vou sempre para uma casa de banho, a minha mulher tem que ir lá, tira e... Corta unhas. Sempre. Se eu for a um lado e verificar que há uma unha, coisa é uma crise, irmãos. Corta unhas sempre. E quando viajo, levo também para os dedos dos pés. Com a idade, é cada unha. Esta não dá.
para os óculos, para limpar os óculos. Quem vai às casas de banho e às vezes não tem nem sabonete nem nada, não há nada como cuticura. Desinfetante. Sempre. Sempre. Perfume. Paco Rabanne. E também uso o semedão. Sabem qual é o semedão? É o que me dão. É? Carteira para o guito. Mas espera. Esta é para as notas. Para os cartões. Porque para as moedas tem outra. Esta é bem pesada. Ouça, isto... Estão aqui 2 quilos. Escova. Não sei se sabem, a minha mulher está aqui, ela sabe, eu não me deito sem me escovar. Que eu quero que ela durma com um homem penteado. A pior coisa que pode acontecer é uma mulher ir para a cama com um tipo todo despenteado. Parece o Frankenstein. Certo? Então mete medo, então vou penteado, certo? Vou penteado. Irmãos, olha, isto tudo acabou. Quando vou para Angola, levo mais. Né? Ou seja, tudo isto tem a ver com traços da minha personalidade. E agora ouça, é que eu não ando sem isto. Às vezes nem uso. Vocês pensam que eu uso isto todos os dias? Mas eu ando com eles. Porque eu sinto-me inseguro sem isto. Então, voltando cá atrás, quando nós casamos, nós levamos muitas tralhas destas que nos trazem segurança. A nós. Trazem muitas tralhas, né? Emocionais, psíquicas, etc. Trazemos essa bagagem que vai connosco. Muitas dessas histórias são boas, são alegres, são comemorativas e são ótimas de nos lembrarmos. Mas há outras que são muito tristes. São dolorosas. São amargas. Muitas vezes estão com muita traição. E que nos deixam num ponto de nós não nos querermos nunca mais lembrar e muito menos repetir. E nós levamos essas 2 coisas dentro da nossa mala. Temos uma mala que vai com as coisas emocionais boas, coisas psicológicas boas, mas temos dentro da mesma mala vão outras coisas que são muito más, que nós trazemos como referencial cá atrás. E que isso, bom e mau, nos caracteriza como pessoas. E é bom que saibamos que quando nós nos casamos, necessariamente isso vai surgir. E há pessoas que lidam bem e há pessoas que lidam mal. Dependendo, muitas vezes, da personalidade, dos traços, da personalidade e de caráter de cada um. Há gente que muitas vezes parte para um casamento a fugir da sua própria história, na expectativa de encontrar um futuro melhor. Eu conheço pessoas, ouça bem, que saíram de uma história, por exemplo, no conceito parental, de alcoolismo, de violência doméstica. Eu conheço mulheres, fundamentalmente mulheres, que saem de uma história destas na sua casa, ou do avô, ou do pai, o que quer que seja,
e sai da sua casa a fugir disto, literalmente a fugir, porque encontra um camarada belíssimo e diz assim: aqui está o homem dos meus sonhos. E a grande questão é que quando a pessoa saiu daqui, casou com esta pessoa, ela, passado um tempo, ela vai encontrar nesta pessoa o mesmo que estava lá atrás. Há dias eu e a minha mulher estávamos a ouvir, a televisão estava a passar uma reportagem, era assim, se não estou a erro, sobre violência doméstica. E contava um testemunho de uma senhora que durante 30 anos, acho eu, teve um marido que infernizou a vida dela com violência doméstica. Aquilo acabou, ela saiu e foi para outro. Encontrou outro igual. Sabe, nós nunca devemos partir para uma relação a fugir sem terminar bem o que está cá atrás. Às vezes, há coisas que não podemos terminar com outra pessoa bem, mas devemos tratar bem de nós. Ou seja, às vezes a questão não é apenas o fugir dali. A questão é que eu estou a fugir de mim. Certo? Estou a fugir de mim. E eu não posso fugir de mim nunca. Porque para onde? Aqueles eu posso lá deixar. Certo? O pai, a mãe, a avó, podem lá ficar. O meu problema não são eles, sou eu. Porque esse eu vou com ele. E ao ir com ele, eu vou levar esse ele para outra pessoa. Está certo? Então, vocês estão a perceber? Está a fazer sentido. Há histórias que se repetem. Casar com alguém de quem eu fugi. E eu vou acabar por me encontrar ali. Muitas vezes, homens ou mulheres com histórias de alcoolismo, violentos, abusadores, manipuladores, passivos, etc, etc. Fugimos, mas depois, olha, vamos encontrar igual. Então é bom que muitas vezes, quando a pessoa se vai casar, a pessoa, primeiro, tenha consciência disso e lide consigo própria. Ou seja, que resolva bem essa situação consigo própria. Senão, não vai dar certo. Aqui há uns anos, num período de crise conjugal, que eu estava num período de crise, a minha mulher tinha tido uma depressão, que foi visível para toda a gente, e eu não estava a conseguir lidar com aquilo. Estava a ser muito complicado para mim. Vocês sabem, às vezes, há crises que não têm a ver apenas com a questão do temperamento, ou com a alteração, ou com a diferença de temperamento. Às vezes tem a ver crises que estão relacionadas ou com os filhos, ou com doença, que não conseguimos lidar, não sabemos como lidar, e isso provoca muitas crises em nós. E não sabemos como lidar. E às vezes é preciso pedir ajuda. E eu, quando ela teve essa depressão, eu não estava a conseguir lidar com isso. Ela estava a sofrer muito, como é lógico, mas eu também estava a sofrer, porque eu não estava a conseguir ajudar a minha mulher. Primeiro porque eu não conseguia ajudar a mim. E eu entrei, na altura, para um grupo terapêutico, que era coordenado pelo Dr. João Hipólito, o pastor João Martins e a pastora Lídia Ferreira. E eu pensei que ao entrar, era um grupo de pastores, só com pastores, eu pensei que ao entrar para aquele grupo, eu iria aprender como poderia ajudar a minha mulher. E então como é que eu pensei? Pensei que ao entrar para o grupo, ajudar a minha mulher, era eu mudá-la. Vocês nunca pensaram em mudar a vossa mulher? Maravilha! Que bênção! Ter uma congregação que os homens nunca pensaram em mudar a mulher, nem a mulher os homens. Eu já tentei várias vezes e não consegui. Nunca consegui mudar. Piorava sempre. Então, neste grupo, eu descobri uma coisa. Que eu não posso mudar os outros. Eu só me posso mudar a mim.
Ou seja, o que eu aprendi é eu a lidar comigo mesmo, e ao lidar comigo mesmo, eu posso ajudar outra pessoa. Vocês estão a ver a diferença? Segunda coisa, a primeira que eu há bocado falei era criar expectativas, as expectativas que temos a respeito do outro, queremos que as outras pessoas sejam tudo aquilo que nós não tínhamos aqui. Aqui estava muito mal, então nós pensamos que esta pessoa aqui é o ideal. Esta pessoa vai nos dar tudo aquilo que ali não deu. Está errado. Olha que tu não vais encontrar isso. A segunda coisa, transportar para a nossa relação conjugal a nossa relação de família parental. Eu tenho, antes de conhecer a minha mulher, eu tinha uma família parental, os meus pais, que tinham um modelo de educação. A minha mulher tinha uma família parental. Às vezes nós dizemos assim, quando dizemos assim, olha, cuidado, quando as pessoas estão muito... Aqueles casais estão muito apaixonados, a gente conhece a história, o histórico da família, e nós dizemos assim, olha, cuidado, pá, olha, que para a família onde tu vais entrar é complicada. E a pessoa diz assim, mas eu não vou casar com eles. Não, é lógico, mas vais casar com alguém que veio deles. Eu repito, tu não casas com eles, mas tu vais casar com alguém que veio deles. E em último caso, em situação de crise, este lado que está aqui vai saltar para lá. E os outros vão saltar para cá. São filhos. Filho é filho. Filho é filho. Eu, até hoje, ainda sou o Carlinhos da minha mãe. Um homem destes, com 63 anos. Ai, o meu Carlitos. O meu Carlinhos. Sabem, eu para a minha mãe, eu não tenho defeitos. Não tenho. Posso fazer as coisas piores, mas eu não tenho defeitos. Sabem porquê? Porque eu sou filho. Os filhos nunca têm defeitos para nós. Claro que têm. E os pais até sabem que têm. Mas em situação de coisa não têm. A culpa é sempre do outro. Alô? Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Muito bem. Claro que sim. Eu até sei. Por exemplo, na minha família parental, a minha mãe era a figura central. Porquê? Porque a minha mãe nasceu numa família de 4 irmãos. O pai dela morreu muito cedo. A minha mãe era a mais velha, tinha 12 anos quando o meu avô morreu. Abaixo dela havia 3 irmãs, uma com 10 anos, outra com 7 anos e outra com 2 anos. Sabem, naquela altura, estamos a falar dos anos 30, as crianças trabalhavam, os menores trabalhavam. Quem sabe disso? Vocês sabiam disso? Não é como hoje, dizer os menores não... Não, naquela altura... Olha, a minha mãe começou a trabalhar com 13 anos. E o meu pai começou a trabalhar com 14 anos. E era a minha mãe que substituiu o meu avô e que sustentava a família. Ou seja, ela passou a ser o quê? O pai. Certo? Ela passou a ser o pai. Aquele que cuida. Aquele que vai providenciar. Aquele que tem autoridade para falar porque é ele que traz o sustento. Como ainda hoje em muitos lugares. Correto? Então a minha mãe era a figura central. A minha mãe, no mesmo dia, não é? E tinha que ser assim, a minha avó, com 4 crianças, a minha avó tinha 4 crianças, ela tinha que ser dura, tinha que ser muito, muito forte para manter aquelas crianças como deve ser. Olha, muitas vezes a minha avó era esta expressão, era violenta. E a minha mãe herdou aquilo da minha avó.
Então, quando eu nasci, quando eu fui educado da mesma maneira como ela foi educada. Irmãos, pancadinha nunca me faltou. Certo? Nunca. Mas a minha mãe fazia duas coisas. Era capaz de me dar pancada agora e beijos a seguir. Então, eu fiquei sempre muito baralhado. Certo? Sério? Fiquei sempre muito baralhado. Como era possível uma pessoa que era minha mãe usar índice de violência física e emocional e, simultaneamente, beijar-me, abraçar-me, fazer essas coisas todas? E o meu pai era passivo. Porque essas coisas eram para as mães. Vocês estão a entender? Fui educado num lar onde eu não tinha direito a expressar as emoções de frustração e de raiva. Não era possível. Eu não podia dizer assim, porquê que eu não posso? Porquê? Era impossível. Eu só podia dizer uma vez. A segunda vez, levava logo um estaladão e já percebia porquê. Certo? Logo. Só podia dizer, porquê que... Por exemplo, o meu pai dizia, eu chegava ao pé da minha mãe e dizia, mãe, eu quero ir ao cinema. Não podes. E eu disse, poxa, não posso. E ela dizia-me logo, vê lá. E se eu dissesse mais alguma coisa, pumba, pronto, já sabia. Fui educado assim. Ou seja, isto produz em nós um reprimir, muitas vezes emocional, de coisas que se transferem e depois nas nossas vidas. Ou seja, a linguagem emocional que eu aprendi e de comunicação era muito pobre. A linguagem de comunicação que eu aprendi daqui, desta referência parental, a linguagem de comunicação, quer emocional, quer verbal, era muito pobre. E quando eu me casei, a linguagem não melhorou. Porque a minha linguagem emocional era pobre. E eu não conseguia comunicar com a minha mulher, porque eu não tinha aprendido outra. Vocês estão a entender? Precisamos melhorar a nossa linguagem emocional. Aprender. Sabe, nós temos uma parte emocional. Deus deu-nos uma parte emocional. Deus deu-nos emoções para expressar emoções. Deus deu-nos isso. Emoções, ótimo. Nós não damos muito lugar, não expressamos muito a parte emocional, mas a parte emocional é importante. A parte emocional é talvez uma das coisas mais importantes na nossa vida. Mas nós só valorizamos muito a parte espiritual. O grande problema é que muitas vezes, entre aquilo que é o espírito e aquilo que é a emoção vai triunfar. E ficamos muito frustrados, porque aquilo que queremos muitas vezes aquilo que nós estamos a viver está em conflito com aquilo que queremos. Pois está, porque a nossa parte emocional é pobre. A nossa comunicação é pobre. E sentimos frustrados. E às vezes eu e a minha mulher sentíamos frustrados por causa da nossa linguagem de comunicação. Nós amávamos Jesus, nós amamos a igreja, nós amamos as coisas de Deus, mas o problema é que a nossa parte emocional é frágil. Porque nós valorizamos a parte espiritual, nós valorizamos muito, mas não valorizamos muito a parte emocional. E sabem uma coisa, irmãos? A parte emocional é tão importante quanto a parte espiritual. Tem a ver com a nossa alma. Alô? Por isso é que nós temos muita gente frustrada. Vocês sabem, muitas vezes os índices de divórcio na igreja são iguais aos que estão lá fora, por causa exatamente não conseguem superar a parte de comunicação, a parte emocional. Se formos falar com as pessoas em ruptura, perguntar você, mas Jesus ama-se, Senhor. Você gosta de estar na igreja? Gosta, Senhor. Então qual é o problema? Olha, nós não conseguimos comunicar. Parte emocional fraca, frágil. Por causa disto. Não conseguimos. E é bom pedir ajuda. Eu acredito que a igreja deve encontrar soluções para ajudar as relações a poder crescer, a poder amadurecer, e nós fazemos isso.
A igreja não é só solução para pregar o Evangelho. A igreja também é solução para restaurar relações familiares, relações matrimoniais, relações que têm a ver com os filhos, etc. A igreja também serve para isso. E deve encontrar soluções para ajudar as pessoas a fazer isso. É trabalho da igreja. A cura faz parte do trabalho da igreja. A igreja não cura ninguém, mas pode criar condições para trazer a cura às pessoas. Terceiro lugar, não saber lidar com as fases críticas de crise conjugal. Eu não sabia lidar. Eu ficava muito frustrado porque eu não sabia lidar. As crises são inevitáveis. Muitas vezes, não é? Às vezes as pessoas dizem assim, nós somos muito diferentes um do outro. Oh, pastor Carlos, nós somos muito diferentes. Claro! Claro, eu sei o que é isso, eu sou muito diferente da minha mulher, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, é o sol e a lua. Somos muito diferentes. Ela fala baixinho, fala assim, ela às vezes vai à loja, pede qualquer coisa e diz, desculpa, o senhor que está a atender, desculpa, eu não percebi, eu falo mais alto, pá. Eu não. Eu quando peço qualquer coisa na loja, toda a gente fica a saber o que é que eu pedi. Certo? Toda a gente, não é? Quer saber? Eu quero isto, quero... Pronto. Não é? Pronto, somos assim, somos muito diferentes. Então isso produz crises, mas não tem mal nenhum ter crises. São inevitáveis. O que não é correto é não sabermos superar, não sabermos encontrar soluções para as poder superar, para ir mais além. A questão não é saber se uma crise pode ocorrer ou não. A questão é saber quando vai ocorrer, porque ela vai ocorrer, necessariamente. Quais são as causas prováveis de uma crise? Olha, a perda de um ente querido pode ser uma causa provável. Stress no trabalho. Certo? Stress. A pessoa fica insuportável de saturar. Stress. Uma doença muito grave, um cancro, uma depressão, um burnout. O parceiro, o cônjuge fica, em ruptura. Toda a gente que estiver ali ao pé daquela pessoa, aquilo vai tudo levar. São causas. Uma perda de trabalho. A pessoa perdeu o trabalho, foi despedida. Uma crise existencial. Há pessoas que têm crises existenciais. Há dias eu estava a falar com alguém que me telefonou, um amigo telefonou-me e disse-me, Carlos, eu preciso que tu me ajudes. E eu, era uma pessoa que eu conhecia bem, uma pessoa até assim bem emocional, e eu até nem esperava isso dele, e ele disse-me assim, eu disse, mas em que é que eu te posso ajudar? Ele disse-me assim, eu estou desiludido com a vida, estou meio perdido, eu não sei o que é de fazer a minha vida, olha, só me apetece desaparecer aqui, E disse-me um palavrão que eu não vou dizer, como é lógico. Olha, estou farto disto, Crise existencial. Precisamos de aprender a lidar de uma forma construtiva. No meio das crises, ouça bem, no meio das crises socorri-me da minha fé e de convicções relacionadas com o mesmo, porque eu creio que o casamento é para sempre. Eu creio. Divórcio nunca é solução, a não ser em casos de violência doméstica, em casos de alcoolismo profundo, em casos de infidelidade conjugal. E ainda assim, há sempre a oportunidade das pessoas poderem tratar. Eu conheço várias. Mas admito, de resto, aquela cena de dizer assim, não nos damos bem, não, essa cena não. Amigo, vai dar bailarica ao outro. Já cheguei, uma vez, alguém a falar, eu ouço muito esta expressão, pastor Carlos, sabe uma coisa, para se dançar o tango é preciso 2. Sim, querido, é verdade que é com 2, mas quem escolheu o tanguista foste tu. Certo? Tu escolheste o tanguista. E agora meio que queres te livrar do tanguista? Até tu não sabias que o camarada tem pé de chumbo. A gente olha para ele calça 44, não deve dançar bem tango, de certeza absoluta.
A gente olha para ele e vê logo o camarada, eu ia dizer outra coisa, que o camarada tem 44 de pé, então tango não pode dançar bem. Você já uma vez viu aqueles... Já alguém viu corridas de cavalos? Já viram? Quem é que vai para cima dos cavalos? São pessoas pequeninas, não é? É assim como o irmão, assim pequenito, não é assim? Assim, magrinho, é verdade ou não é? Não é? Epá, ninguém vai buscar o Schwarzenegger para fazer corridas de cavalos. Não é? Não vai, o cavalo não anda muito. E há pessoas que querem dançar tango com uma pata 44, não dá. 44 não dá. 44 dá para jogar basquetebol, mas tango, dançar aquela cena ali. ...44 atrapalha. Atrapalha muito. Tem que ser, assim como o pastor Danilo, 36. 36. Né? 36 e pé fininho. Né? Não dá. Então a pessoa diz, pastor, mas sabe... Não, espera aí, amigo. Não é assim. Quer dizer, agora, no meio do processo, dás um pontapé e vai-te aviar. Calma. Não, vamos lá. Com calma. Eu acredito que houve momentos da minha vida de crise que eu pedi ajuda. Eu fui buscar ajuda. É de Deus. Ouça bem o que eu vos vou dizer. É de Deus. Aquela cena de dizer assim, ninguém sabe nada. Pastor, é confidencial. Ninguém, pastor, não se sabe. Eu não quero que ninguém saiba. Mas vai saber, quando você divorciar, vai saber. Toda a gente vai saber. É preciso saber antes. Para quê? Porque antes tem uma ação terapêutica para que você não se divorcie. E então aí ninguém precisa de saber. Porque tudo está bem. Agora, ninguém... Olha, veja bem o raciocínio. Não quero que ninguém saiba. Mas espera aí, depois vai saber. Qual é que é melhor? É ver algumas pessoas que saibam que te podem ajudar e tudo vai correr depois bem? Ou depois, que está tudo estragado? Como a gente costuma dizer, que está o caldo entornado. Não é? Esta é a mesma coisa que a gente estar a tirar, arrancar um olho ao cônjuge e dizer assim, não quero que ninguém saiba. Só entre nós. Mas espera, ele depois vai ficar cego. Toda a gente vai ver que ele está... Não vê. É diabólico. Diabólico. Irmãos, é diabólico. Ouça, é diabólico. A maior parte dos casamentos que se destroem, das famílias que se desfazem, é porque ninguém pediu ajuda. Foi uma coisa resolvida entre eles, quando estão em plena crise, já se insultam, já perderam a dignidade, já toda a gente diz palavrões, já toda a gente diz mal, já não se consegue tão pouco minimamente conversar. Não tem como. A melhor maneira é chegar ao pé do pastor ou de alguém e dizer assim, eu e a minha mulher estamos a precisar, olha, eu estou a precisar de ajuda. Eu já fiz isto. Eu estou a precisar de ajuda. Se não houver ajuda, eu vou entrar numa situação complicada e pedir ajuda. Ótimo, graças a Deus hoje tenho uma relação ótima com a minha mulher. Fantástico, eu amo esta mulher. Eu já não consegui viver sem ela. É verdade. Olha ela que me veste, ela hoje de manhã pôs-me todo. Não estou bonito, irmãos, vejam. Chegou aqui, às vezes é verdade que às vezes me chateia. Está aqui e começa-me a pôr assim. E pá, com cara, se larga, pá. Mas é verdade, é porque ela gosta, tem aquelas que ela gosta, põe, então, e põe uma coisa. Pá, Carlitos, isso não fica bem. Não fica bem, mas para mim está bem. Olha, outra coisa, eu gosto de cores vivas. Vermelho. Claro,
vermelho, gosto de cores assim com quadrados. Ela não, é tudo cinzento. Assim, tudo assim, aquilo todo cor. Se vamos supor, ela escolhe uma tonalidade, castanho, então é castanho na camisola interior, é castanho na camisa, é castanho no cinto, é castanho na calça, é castanho na meia, é castanho. Só na cueca é que não é porque não se vê. De resto é tudo castanho. Se for azul é a mesma coisa, azul. Eu digo assim, pá, caramba, mas pá, põe lá um vermelho aí, põe aí outra coisa qualquer. Eu sou africano, eu gosto de cor, põe lá aí uma coisa aí qualquer diferente, eu gosto. Somos diferentes. Mas sabe uma coisa, irmãos? Olha, eu quando viajo, ela é ela que me faz a mala. Ela põe tudo lá, as camisas, e faz assim. Carlitos, olha, eu dou-lhe a escala de cultos, quando eu vou lá para fora. Ela diz assim, olha, esta camisa é com estas calças, estas camisas é com estas calças, com as meias, assim, põe lá tudo. Isto é para aquele dia, tu vais pregar aonde? Ai, naquele sítio. Ai, tu não sabes se eles usam gravata. Melhor é levar uma gravata. Põe lá uma gravatinha. Põe lá, põe tudo. Põe a pensar se há frio, se vai haver. Às vezes ela põe-me casaco, filha, eu vou para o Recife, no Brasil, muito calor, mas podes ter frio, filha. Mas não, eu chego lá, abro a mala, eu até tenho pena de descascar aquilo tudo. Que aquilo vai tudo certinho. Ela põe-me os sacos de plástico para a roupa suja. Ela põe-me os sacos para os sapatos, para os chinelos. Põe-me as coisas, o shampoo, ela embrulha para aquilo não verter. Põe aquilo tudo. Quando eu venho... Quando ela abre a mala, diz, ai, Carlitos! Ai, filha, tu não estás lá, estás a ver, tu fazes-me falta, tens que viajar comigo. E agora ela viaja comigo. Ela faz essas coisas todas. Irmãos, olha, eu vou-vos dizer uma coisa, ser casado é muito fixe. Muito bom. Já temos alturas de estar juntos. Só estar juntos. Eu gosto de ter ao meu lado, eu gosto de viajar com ela, sinto-me confortável, sinto-me tranquilo. É verdade, acreditem. Deu muito trabalho, mas sim, senhor. Valeu a pena. Irmãos, deixem... Cabelos brancos, né? Cabelos brancos. Não, olha, vou-vos dizer uma coisa. É bom pensar nisto. O meu casamento não foi baseado... Claro, eu senti-me atraído por ela, porque é uma mulher bonita. E é uma mulher bonita, ainda hoje é bonita. É verdade ou não é? Claro, é verdade, é bonita. Era uma mulher bonita. Não era uma mulher bonita, natureza. Por natureza era uma mulher... Olha, era uma africana assim bonita. E eu apaixonei-me por ela. Mas não foi isso. Aquilo pelo qual nos manteve sempre foi o propósito que nós tivemos. Eu acredito que Deus deu um propósito para nós os dois estarmos ligados. E eu hoje estou a ver esse propósito. E aquilo que nos deve ligar uns aos outros é o propósito que nós temos. O sim. Quando tu casaste, tu disseste assim, foi da vontade de Deus. A maior parte das pessoas diz assim, foi da vontade de Deus. Pastor, é da vontade de Deus. O que seja, estás a pôr assim, olha, este é o propósito de Deus para a nossa vida. Então não escangalhes o propósito. Se não estiver a correr bem, pede ajuda. Pede ajuda. Não, pedir ajuda é sábio. Pedir ajuda, ouça bem, pedir ajuda é uma atitude sábia. Pedir ajuda, dizer, olha, eu estou a precisar de ajuda. Ai, pastora, mas às vezes as mulheres dizem, mas ele não quer. Mas olha, tu podes estar a precisar, tu mesmo podes estar a precisar. Tu se calhar precisas de equilíbrio, estás a precisar disso. Espiritual, emocional, estás a precisar. Pede ajuda. Não des cabo da tua vida. Não des cabo da história da tua vida, do propósito da tua vida. Casamento, irmãos, casamento é uma coisa boa. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu não conseguia conceber a minha vida sem casamento. É o lugar onde eu me sinto bem. Apesar de tudo isto que eu já vos contei, mas é o lugar onde eu me encontro, é o lugar onde eu me sinto bem, é o lugar da minha família,
É o espaço que eu posso dar para amar a Nana, para fazer tudo isso. E é juntos que eu acredito que nós podemos cumprir o plano e o propósito de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Malta, preciso depois de um aqui embaixo. Vamos louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus.